Quem era Damião, né? Tem uma história do vereador. Então, Damião era um político de Guamaré, né? Foi vereador há mais de 10 anos atrás. E o que aconteceu? Quando o Emilson foi prefeito, em 2011, né, que ele foi prefeito durante 11 meses, ele apoiou o prefeito Hélio para a eleição, que era sucessor de Auricélio, e apoiou Damião, Francisco Damião, para vereador, né? E devido na época ele fazer parte desse grupo político... Em 2012. Isso, na eleição, né, de 2012. Na verdade, a eleição ela se dá em 2011 e a posse em 2012. Né? Aí, nesse momento, o que ocorreu? Damião ganhou com o apoio de Emilson, foi eleito vereador e foi alçado a presidente da Câmara, né? Com o apoio do Emilson, né? Dentro desse grupo no qual ele fazia parte, que era Hélio, Auricélio, né? todo aquele grupo lá. Só que aconteceu o quê? Devido à operação, né, da Máscara Negra, que aconteceu em 2012, houve um certo afastamento. Emilson foi preso com alguns familiares de Hélio, de Auricélio, entre outras pessoas, e Damião, como presidente da Câmara, ele aproveitou essa oportunidade e gerou um certo afastamento de Emilson. Ele tinha alguns compromissos, né? Nós até temos cópia de documentos aí que mostram nomeações de pessoas por indicação de Emilson, que Damião nomeou, mas ele, nesse momento que Emilson acontece isso, ele se afasta e Emilson fica, nesse período aí, esses 3 anos, já basicamente afastado mesmo da política de Guamaré, 2012, 2013 e vai em 2014. Aí em 2015 que ele começa a organizar a volta dele como político, né, propriamente em Guamaré. Ele ainda fica mais próximo da administração de Hélio, na prefeitura, do que da Câmara em si, entendeu? E aí, na época, ele, quando se lançando vereador, ele já pensava em ser presidente? Não. Como é que está isso? Então, aí nós saímos do primeiro semestre, entramos na campanha, né? Na campanha, vale destacar que aflorou ainda mais essa ruptura dele com o grupo, com o prefeito Hélio. Eu destaco isso para entender o Emilson presidente, porque ele foi alçado a presidente. Então, isso é muito importante. Durante o período da campanha oficialmente, né, gerou essa ruptura, a convenção foi feita separado, a convenção do PR, que o Emilson era o presidente. Emilson é do PR e Hélio é de qual partido? PMDB. PMDB. Mas havia a coligação partidária, né? As alianças através das coligações. Emilson era presidente do PR, sua esposa é presidente do PCdoB, né? E o Hélio, prefeito pelo PMDB, e uns 10, 12 partidos fazendo toda a base de apoio ao prefeito, né? E aí Emilson, já diante dessa ruptura, isso foi cada vez se tornando maior, Emilson faz a convenção do PR e do PCdoB separado, né? Ele chega aí no primeiro evento oficial da campanha, mas como, infelizmente, ele já percebeu que ele não ia honrar certas coisas, estava muito no campo da promessa, né? da enrolação política, como se diz, né? Ele, a partir dali, ele não vai mais em palanque, não participa mais da campanha do prefeito propriamente dito, ele já começa a se afastar. E o que acontece com isso? Ele começa a ter uma campanha independente e fica muito visível, porque Guamaré é uma cidade pequena, né? Uma cidade de 15 mil habitantes, né? E fica muito visível essa situação que Emilson está fazendo uma campanha isolado, né? Não está fazendo a campanha, ele não apoiou nenhum da oposição. Que era quem? Era Musaniel, né? Filho do falecido João Pedro. Ele não apoiou nenhum da oposição, mas também não apoiou o da situação. Ele ficou meio que neutro, liberando as pessoas dele para votar em quem quisesse para prefeito. Isso acaba acontecendo. Em Lagoa Doce, onde ele tem a maior base eleitoral dele, os votos dos prefeitos ficam quase que divididos, né? Lagoa Doce são quantos habitantes? Lagoa Doce. Quantos eleitores? É uma base de 500 eleitores, né? São dois distritos lá, né? Lá em Vilso tem 300 votos, né? Então é uma votação bem expressiva. E lá os votos se dividiram, mostrando o retrato dessa questão. Os números da eleição vão mostrar isso. Aí Emilson ganha a eleição, né? Hélio ganha também para prefeito. Emilson foi o mais votado, não? Não. O mais votado foi o irmão do prefeito Hélio,
o vereador Eudes. Né? Só que aí para a presidência da Aí Câmara, Nilson fica bem votado. bem votado, ele é o segundo do partido, atrás de Eudes, né? Sim. Tem uma votação muito boa, né? E Foi o tem segundo mais votado entre os vereadores. do partido dele, do né? partido. Do partido dele, né? No âmbito geral, se eu não me engano, ele ficou em sétimo, ou sexto, se eu não me engano. Lá são quantos vereadores? 9 vereadores. Né? Então, assim, mas ele se elegeu sem precisar de sobra, nem de rodízio, de sistema de apuração de votos. Ele se elegeu direto, né? Foi uma vitória muito boa, em face até das dificuldades que se apresentaram nesse campo político e financeiro, né? E aí ele consegue a eleição, e a eleição ela acontece em outubro. Só para deixar claro aqui que eu acho que passou, e esse período, além da questão do financiamento, você trabalhou diretamente na campanha dele? Diretamente, eu era o coordenador da campanha, né? A gente trabalhava ali com todas as questões que se apresentavam, desde as situações pessoais, familiares, até as questões político-partidárias, né? Lugares, estratégia de campanha, né? Você vai a cada dia montando uma nova estratégia diante do que vai acontecendo, ainda mais diante dessa situação de turbulência política que aconteceu. Isso afetava o financeiro, afetava as ações, né? Então a gente foi mudando essa estratégia e eu sempre... Além de você e dele, quem mais estava assim, na cúpula da campanha? Não, então, a campanha do Emilson, ela foi feita basicamente com os familiares, os irmãos, né? Ele, os irmãos, eu ali na coordenação geral, e as pessoas que ele já tinha, que já trabalhavam com ele há muito tempo, como o Paulinho, o Adeilson Contente, o José Wilton Bob, né? Pessoas que já trabalhavam com ele de longa data. Alguns desses personagens que vão constar nos outros anúncios vão aparecer. já estavam ali na campanha. Isso, vão aparecer porque pessoas que já têm uma história de muitos anos com o Emilson, até antes de mim. Tá? Aí o senhor mencionou que, assim, que o apartamento gerou um recurso, que estava no nome da sua sogra, gerou um recurso de 125 mil, mas o senhor mencionou também depois que a campanha girou em torno de 250 mil. Os outros 125 vieram de onde? Então, ele de início teve uma ajuda do prefeito, não da forma que ele imaginava. De quanto aí essa ajuda? Se eu não me engano, foi 50 mil. Né? E aí depois ele se desfez de um imóvel, uma casa que ele tinha lá no centro do Guamaré, para poder completar os recursos que faltavam para ele poder concluir toda a necessidade da campanha, né? Eu mesmo na época também me desfiz de um carro e a gente também ajudava, né? A gente estava ali em prol do mesmo objetivo, né? Então a gente passou a eleição. Esse dinheiro transitou em alguma conta, era todo em cash? Como é que vocês guardavam esse dinheiro? A maioria dos recursos são em espécie, né? O que transita, na verdade, em conta é o que você tem que prestar conta à Justiça Eleitoral, e aí pagamentos tem que passar por conta, isso é toda uma determinação, né? Mas a grande maioria em espécie, até porque você trata com pessoas e a maioria você tem que resolver diretamente, né? Só para entender, até a título, digamos, pedagógico, ficava lá na casa dele, ficava na sua, esse dinheiro? Na casa dele. Quem guardava esse dinheiro? Em Guamaré, na casa dele. No Em Lagoa Doce, no sítio, né? Ali era a base central, né, da campanha, né? Não era a sede do partido, mas era a base central da campanha do Emilson, né? Guardava esse dinheiro lá. Isso, não todo, na medida que ia se demandando, né? Uma hora você tinha lá 30, 50 mil, uma hora você tinha 10, né? Então vai muito de acordo com a necessidade de cada semana. As campanhas são feitas semanas a semanas. Quando inicia, de fato, a campanha eleitoral, você vai tratando uma semana de cada vez, né? Então os dinheiros eles entram e saem de acordo com essa demanda, né? E nós vamos terminar aí a parte da eleição. Ele ganhou a eleição ela acontece em outubro, né? De outubro a dezembro, nós vamos ter um período que nós chamamos de pré-posse, né? Pode parecer um período pequeno, que é novembro e dezembro, mas esse período que foi determinante para o Emilson ser presidente da Câmara, né? Podemos chamar de uma bênção espiritual,
Alguns vão dizer que foi um golpe de sorte, outros vão dizer que foi um acaso. Mas o que aconteceu? Emilson, como eu disse, fez uma campanha basicamente independente, né? E quando chegou nesse período pré-posse, nesse período pós-eleição, o prefeito da oposição que perdeu, ele elegeu 2 vereadores. Né? O Mozaniel. O Mozaniel perdeu a eleição, ele elegeu, apesar de ter perdido, 2 vereadores se elegeram, Que foram foi quem? Gustavo e a Eliane, que é a esposa do Edinho, que era vice de Mozaniel. Os 2 vereadores que se elegeram na oposição. Sim. E o prefeito fez 7 vereadores na situação, né? Sendo que Emilson conduziu uma campanha independente, Dona Francisca também, diante de algumas coisas, conduziu uma campanha quase que independente, né? Dona Diva também. E diante desses fatos... Emilson não era oposição ainda. Emilson era neutro. Ele não, na campanha em si, ele não apoiou nem um lado nem outro. Ele era neutro. Nesse período pós, eles começaram a fazer algumas reuniões, mas obviamente que as reuniões eram direcionadas para eleger o vereador Eudes como presidente. Né? Irmão de Hélio, dando continuidade. Ele era, inclusive, o atual presidente. Né? Damião foi presidente nos 2 primeiros anos, 2012 e 2013, e aí Eudes foi presidente nos outros 2, 2013, 2014, e Eudes 2015 e 2016. Né? Então, nesse ano de 2016, Eudes, que é o presidente, né? E vai tentando se reeleger presidente. As reuniões iniciais, com essa base de 7 vereadores que o prefeito, né, entre aspas, elegeu, né, na base dele, elas vão sendo direcionadas para eleger o irmão como presidente da Câmara. E dentro dessas reuniões já fica aflorada a situação de Emilson, Dona Diva Araújo, Dona Francisca, que perceberam que tinham, não tiveram apoio, não estavam fazendo parte daquele grupo da maneira que deveria e tal. E isso gerou uma questão na qual eles criaram essa possibilidade desses 3 saírem dessa base e juntar com os outros 2 que estavam na oposição, e eles teriam uma maioria simples que seria o suficiente para eleger o presidente. Certo? Então, nesse período de outubro e novembro, foi costurando isso. Quando chegou no início de dezembro, né, a eleição de presidente ela acontece no dia 1º de janeiro do ano da posse. No ato da posse acontece a eleição de presidente. A eleição de presidente é uma eleição à parte, não tem nada a ver com a eleição que ocorreu, é uma coisa do legislativo, né? E aí, o que aconteceu? No começo de dezembro, eles começaram a costurar, de fato, essa realidade, né? Chamaram Emilson e propuseram a ele que fosse o presidente. Entendiam que dos 5, ele era a pessoa mais indicada para ser o presidente, por representar ter sido prefeito, essa oposição que se criaria ao prefeito Hélio, diante de tudo que aconteceu, de todo o momento político que a cidade vivia, da iminência, inclusive, do Hélio não tomar posse. Quando o Hélio se elege, já começa o processo que está tramitando, ele se elege de uma maneira na justiça eleitoral inelegível, ele não é diplomado, ele vai conseguir tomar posse através de uma liminar. Então, tudo isso vai caminhando também no campo jurídico. Então, eles entendiam que Emilson seria o presidente da Câmara, Dona Diva Araújo seria a vice, já projetando Emilson assumir a prefeitura, né, na eventual saída de Hélio, e Dona Diva assumir a Câmara. Né? Então, esse acordo político ele começa costurado aí. Então, ele juntou esses cinco vereadores eleitos, e aí vai para o dia 1º, óbvio que Hélio tentou, né, desfazer esse acordo, né, tentou reverter, mas não conseguiu. Tentou de financeiramente também, sabe? Não, eu não tenho assim, informações concretas no campo financeiro, mas assim, muitas pessoas ele tentando, né, chamar, conversar, né, tentando desfazer essa questão para que eles não fizessem esse grupo. Como eles também eram tratados de uma maneira também um pouco sigilosa, ele também não tinha... Ele tomou muito conhecimento disso no derradeiro, lá no dia 26, 27 de dezembro. Né? Eles estavam muito absolutos, caminhando
como se eu fosse ser eleito presidente mesmo, entendeu? E aí, quando eles foram surpreendidos, já estava muito próximo, não conseguiram reverter. E aí chegamos no dia 1º, e Emilson é eleito presidente da Câmara, com 5 votos contra 4, certo? Foi uma surpresa para ele isso. Foi. Certo. Assim, no dia 1º já não foi tão Certo. surpresa, mas ele foi surpreendido naquela semana, né? Vamos só, a gente vai encerrar esse vídeo para não ficar muito longo e o arquivo grande, e aí a gente continua, certo? Certo. Que aí Emilson assume, né? Sim.